Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Estais quietos e esperai e vede a salvação do Senhor para a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Deus eterno, fala conosco através do teu Espírito Santo, através da tua palavra nesta noite. Aleluia. Os que acharam, digam amém. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Porque o Senhor será convosco. Diga comigo, espera, e você verá a salvação do Senhor. Os reinos de Judá e Jerusalém, quando você lê a palavra de Deus, eles se alternavam entre bons reis, bons governantes e maus governantes. Josafá foi um modelo de um bom rei. A Bíblia ela tem modelos de imitação para que nós possamos ter uma referência. Isso é muito importante. Nós precisamos de referências, de boas referências, para que você possa se espelhar, para que você possa crescer espiritualmente, intelectualmente. Ser um líder espiritual vai requerer uma total dependência e confiança em Deus. Por quê, pastor? Porque existirão momentos de provação, existirão momentos de crise, de adversidade. E Deus permite isso acontecer na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, para nos aprovar. E quando nós passamos por esses testes, quando nós vencemos as adversidades, Deus tem alguns selos que Ele coloca em nossa vida. Quando você aceita Jesus, quando você começa uma nova vida em Jesus, nós recebemos um selo de perdão, lavado e remido no sangue de Jesus. Tem uma música que eu ouvia quando eu era jovem, do Carlinhos Félix. Alguém já ouviu falar nesse nome, Carlinhos Félix? Que diz assim: depois das lutas vem a tranquilidade que só tem aqueles que tem Cristo no coração, que recebeu o selo do perdão, que recebeu o selo do perdão. Quantos têm esse selo sobre a sua vida aqui nessa noite? Perdoado, livre de toda acusação.
E quando nós passamos por um momento de provação e de crise, desses testes, quando nós vencemos, Deus coloca em nós um selo de aprovação. Venceu. Está confirmado. Josafá é o primeiro rei avivalista e reformador a trazer bons resultados. O líder precisa trazer bons resultados. Pela árvore, diz a palavra, pela árvore se conhece os frutos. Uma árvore boa precisa produzir bons frutos. Josafá reinou entre 870 a 848 a.C. Josafá substituiu o seu pai, o rei Asa, que no momento de crise, no momento de adversidade, ao invés de confiar no Senhor, irmão, quando a crise vem, o medo é natural. Quando a notícia ruim vem, a tribulação vem, a gente fica um pouco temeroso, é natural. Não tem aqui nenhum super-homem, não tem aqui nenhuma super-mulher. Mas o rei Asa, pai de Josafá, que antecedeu Josafá, no momento da crise, no momento da adversidade, ele, ao invés de confiar no Senhor, ele confiou no homem. E aí ele recebeu na Bíblia um selo de reprovação. Um selo negativo. Não confiou no Senhor no momento de crise, no momento de crise. Confiar em Deus quando está tudo bem é muito fácil, mas a minha fé, a minha conduta, a sua conduta, o seu caráter será provado nos momentos de adversidade. Josafá, ele fez reformas na adoração em Jerusalém. Quando ele chegou, ele substituiu seu pai. Eu preciso melhorar. A gente precisa buscar melhorar, irmão. A gente precisa buscar crescer no conhecimento e na graça. A gente não pode ficar parado no tempo. A gente não pode achar que está tudo bom, está bom do jeito que está. Não, a gente precisa evoluir, crescer. Josafá percebe ali, ele faz uma reforma da adoração. Josafá, ele faz uma reforma nas leis. Josafá, ele coloca um juiz em cada lugar para que haja ordem na obra de Deus, para que haja ordem no reino de Deus, pessoas sérias, pessoas comprometidas com a obra de Deus. Nós aqui temos essa preocupação ao colocarmos um dirigente, ao escalarmos alguém no departamento, se a pessoa ela é fiel nos seus dízimos, se a pessoa é frequente no culto de ensino, na Santa Ceia, na escola dominical. São princípios que não podem faltar na vida de um bom cristão, de um bom obreiro. Josafá, ele teve toda a cautela, todo o cuidado de servir a Deus com excelência, de fazer a obra de Deus com excelência. Deus se agrada com adoradores de excelência. Deus se agrada com ministros de excelência. Deus se agrada de homens e mulheres que o servem com excelência. Tudo ia muito bem. Jerusalém crescia, Jerusalém progredia. Como é bom o progresso, como é bom o sucesso espiritual,
Como é bom a honra, como é bom o destaque, como é bom ser reconhecido, como é bom as pessoas olharem, meu Deus, eu vejo a glória de Deus na vida deste irmão, na vida desta irmã. Jerusalém cresceu, progresso, reformas, aleluia, avanço, progresso, tudo ia bem, mas o progresso incomodará os inimigos de Jerusalém. Lê para a gente, pastor Paulo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1. No mesmo capítulo, só que no versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. E depois disso, e depois que aconteceu estas coisas, que coisas, pastor? Reforma, progresso, justiça, ordem, arrumação, sensatez, equilíbrio, sucesso espiritual. Os inimigos se levantaram contra o reino de Jerusalém. Irmão, o momento que você mais precisa vigiar na sua caminhada espiritual é quando você estiver bem. Porque nesses momentos a gente costuma se distrair. E são os momentos que o diabo mais ataca o nosso ministério, a nossa família, a nossa vida espiritual, quando está tudo bem. Porque quando você está numa batalha, você está numa luta, você está atento. E vida cristã é batalha espiritual. Por isso que Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, estais revestidos com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com as sandálias do evangelho da paz, com a espada do Espírito Santo, porque se você estiver bem armado, se você estiver bem equipado, não terá batalha, não terá guerra que você não poderá vencer, porque você está revestido com a unção e o poder de Deus. Depois dessas coisas, crescimento, progresso, vieram a guerra. Tem gente que gosta de guerra. Vieram a guerra. Depois de todo o progresso, vieram contra Josafá. E o que é uma guerra? É uma luta física entre nações, ou uma luta de partidos, de ideologias, onde muitos interesses estão em jogo. Uma guerra é uma luta física ou de partidos. O que está acontecendo no nosso país hoje? Uma guerra ideológica entre a direita, que defende os bons princípios da família, o casamento, a criança, e a esquerda, que quer deturpar com a família, com o casamento, quer bagunçar tudo. Irmãos, é tempo de nós orarmos pelo nosso país. É tempo de nós orarmos ainda mais pela nossa nação. Porque Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Quantos ainda acreditam que Deus vai fazer grandes coisas nesse país? Quantos ainda têm a fé que Deus está no controle de todas as coisas? Quantos ainda acreditam que nós vamos vencer essa guerra em nome de Jesus? Se tratando da esfera espiritual, nós, igreja,
nós, igreja, nós temos os nossos interesses. Qual é o nosso interesse? Os interesses de Deus. Salvação. Eu estou pregando aqui, às vezes eu fico confuso. Eu disse que os nossos interesses é salvação, libertação. Se eu me intitular pastor, se eu me intitular líder, e esses não forem os meus interesses, eu estou no lugar errado. Eu estou perdendo meu tempo aqui. O nosso interesse é cuidar das pessoas. O nosso interesse é quando nós chegarmos nos céus, é que nenhum dos senhores se percam. E dizer a Jesus: estão todos aqui. Estão todos aqui. Estão todos aqui. Pedro, tu me amas? Senhor, mas é claro que eu te amo. Então, quantos dirigentes amam Jesus aqui? Os dirigentes que amam a Jesus. Vocês amam Jesus? Então, apacente as minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. É uma vocação. Ser pastor é uma vocação, a mais linda do planeta Terra. Presbítero Marcos, eu sou o anjo da igreja de Resende, mas o pastor dos jovens é você. Irmã Jaqueline, a senhora, juntamente com seu esposo, é a liderança dos jovens. Pastor Arlindo, eu sou pastor da igreja de Resende, mas o pastor que está lá na região me representando, que tem mais contato, é você. Se você não for fiel ao seu pastor, as ovelhas vão ficar com raiva de mim, porque Deus me tocou para colocar você para pastorear essas ovelhas. Temos os interesses de Deus. E será que Satanás tem os interesses dele? Quais são os interesses de Satanás? João 10:10, quantos se lembram? Matar, roubar e destruir. Quando você mata com palavras, você está fazendo e seguindo os interesses do Satanás. Quando você rouba, aleluia, a alegria de alguém, você está seguindo os interesses do Satanás. Quando você destrói os sonhos do teu irmão e da tua irmã, você está seguindo os interesses de Satanás. Como vencer as guerras que se apresentam diante de nós? Pastor, como é que a gente vence essa guerra? Deixa eu correr aqui para a gente terminar no horário. Como é que a gente vence essa guerra? Essa batalha, essa luta de interesses, de articulações, de posições. Como é que eu venço? Pastor, me dá uma dica para eu vencer. E depois dessas coisas, Josafá fez a reforma,
o reino estava bem, estava tudo bem, e a gente acha que vai ficar tudo bem, mas não, Satanás ele tem o interesse de destruir, de bagunçar, de perturbar a obra de Deus, é o interesse dele. E ele vai usar alguém para perturbar, para bagunçar a obra de Deus. A Bíblia fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E ele não olha se é o pastor presidente, ele não olha se é o presbítero, ele não olha, ele está rondando ao nosso redor. Ele quer um espaço. Pastor, como é que eu venço? Me dá uma dica de um livro aí. Eu já ouvi falar naquele livro, A Arte da Guerra, que é cheio de táticas para nós vencermos o nosso inimigo, a hora certa de atacar, a hora certa de recuar. Eu já li esse livro, é muito bom, de articulação humana, de articulação política. A Arte da Guerra é sensacional, mas existem batalhas na minha vida, na sua vida, que você não vai conseguir com recurso humano, você não vai conseguir com tática humana. Mas se tratando de guerra no plano espiritual, você que está na congregação, você que está com problema no casamento, você que está com problema na empresa, você que está com problema de relacionamento dentro da casa de Deus, e na guerra espiritual, como é que a gente faz? Você que tem um faraó no seu cangote, você que está atravessando o mar vermelho, e faraó está vindo atrás com o seu exército, com os seus interesses, com a sua carnalidade, com a sua mentalidade maligna. Você quer ir para Canaã, você quer ir para a terra prometida, mas tem um demônio atrás de você. Tem um faraó querendo destruir a tua família, destruir a tua autoestima, destruir a tua vida espiritual. Pastor, como é que eu faço? Como é que eu vou reagir a essa batalha espiritual? Pastor, como é que eu vou vencer esse demônio diante da perseguição de Faraó? Moisés obteve vitória porque confiou no Senhor. Ele sabia que o Senhor é homem de guerra, homem de guerra. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve é homem de guerra. Quantos acreditam no homem de guerra chamado Jeová? Lê para a gente, pastor Paulo, Êxodo capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Olha esse processo na vida de Moisés. Isto é uma palavra de instrução. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. O Senhor é varão de guerra. Pastor, o que eu faço nessa perseguição? O que eu faço nessa articulação maligna? Ei, meu irmão, faça como Moisés, vai adorando, vai cantando, vai exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor vai te dar vitória nessa peleja. Irmão, diante da afronta, tem pessoas que elas vão te cutucando, para você falar, para você reagir, para você se expor, para você perder o equilíbrio, para você perder o foco daquilo que Deus tem para a sua vida.
A gente precisa ler mais a palavra. A gente precisa mergulhar mais na palavra. Porque o Salmo 46 diz: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10 e versículo 11. O Senhor dos exércitos está comigo, está conosco. Aleluia, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso refúgio. Ei, fecha a boca, glorifica e exalta o nome do Senhor. Não caia na armadilha do inimigo. Há tempo de falar e tempo de... Me ajuda a pregar. Diz: irmão, quando te provocarem, fecha a boca. Você está num patamar, ó, de bênção. Você está num patamar de honra. Você está num patamar de prosperidade. Ei, Neemias, desce aqui, Neemias. Neemias disse: não vou descer, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Quantos estão fazendo uma grande obra? Quantos estão fazendo uma grande obra? A melhor coisa para você vencer o seu adversário, o seu inimigo, é a palavra de Deus. Ei, amonitas e moabitas não se batiam. Tem gente que não se fala, mas quando é conveniente ele se une para te destruir. Eles não se falam, pastor Ailton, mas se é para te destruir, eles se unem. Se é para te derrubar, eles se unem. Irmão, é de uma nojeira, desculpa a expressão, é de uma hipocrisia. Só que o homem de guerra, vai interceder em teu favor. Quando Josafá percebeu a movimentação dos seus inimigos, que a gente percebe, pastor Paulo, a gente não pode ser bobo e nem distraído. Você tem que estar vendo a movimentação. E às vezes eles são explícitos, eles são claros. Eles não agem no oculto não, eles são bem cara de pau. Josafá está percebendo. Eles estão preparando para me derrubar. Eles estão articulando para dar o bote. Aí Josafá leu o livro O Senhor da Guerra, a Arte da Guerra. Foi isso, pastor Paulo? Não. Ele usou as armas certas. Dá uma olhadinha para o lado aí e diga para o seu irmão. Irmão, todo mundo passa por isso, tá? Todos nós passamos. Mas diga para o seu irmão: use as armas certas. Lá no seu trabalho, não precisa bater boca, não. Deus vai te ajudar a usar as armas certas. Lê para a gente, pastor Paulo, 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 3. Olha o que Josafá fez, irmão. Ó.
oração, jejum. Tem batalha que é só com oração e jejum. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Então Josafá temeu e foi fazer o que, irmão? Foi jejuar. Tem demônios que se levantam contra a nossa vida que é só com jejum e oração. Essa luta no casamento, essa luta na família, essa luta na empresa. Você já jejuou? Já fez uma consagração? Ou você está batendo boca? Você está brigando em casa, igual gato e cachorro? Vai para o joelho, vai para a oração, que Deus vai te dar vitória. Lê para a gente, pastor Paulo, só para reforçar a palavra de Deus, Marcos 9, 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o podemos expulsar? Disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta casta. Casta. Casta de quê? Casta de quê? Está com medo de falar, irmão? Casta de quê? Demônios. Esta casta não sai senão com jejum e com oração. Não perca tempo batendo boca com ninguém. Essa casta vai sair em nome de Jesus, através do seu jejum e da sua oração. Já estou finalizando. Quando buscamos a Deus com sinceridade e sabemos esperar nele, Ele nos enviará socorro. Socorro. 2 Crônicas 14, 17, pastor Paulo. Ei, irmão, Deus tem profeta na sua casa. Deus tem profeta nessa casa. Deus tem profeta nessa casa. E a palavra de Deus diz: aquele que usa de engano na minha casa não permanecerá nela. Deus tem profeta nesta casa. Segundo a Crônicas, capítulo 20, do verso 14 ao 17. Ok. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Mitanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaaziel, da linhagem, gente de linhagem, gente espiritual, gente boa, gente cheio da graça, gente com bom testemunho, gente fiel, gente leal. Ei, o Espírito de Deus não desce em qualquer lugar não, tem que ser de boa linhagem, tem que ser crente até o tutano. Aí o Espírito Santo desce e fala através da sua vida. O apóstolo Paulo fala em sua carta aos Coríntios: ei, até Satanás se transveste de anjo de luz. Tem crente que tem o espírito de Jaaziel aqui nessa noite? Ou tudo que você ouve e tudo que você vê, você curte, você comenta, você glorifica, sem antes fazer uma leitura do contexto? Levantou Jaaziel de notada linhagem e disse, no momento de luta, no momento de pressão sobre Josafá, no momento de perturbação da obra, ele disse: não temais, não temais. Ei, não se precipita, fica tranquilo, eu estou agindo, eu estou vendo, acalma, espera, que daqui a pouco você vai ver a minha salvação sobre a sua vida. Você vai ver o meu agir na tua vida. Quando alguém se levanta contra alguém que está fazendo a vontade do Senhor, o próprio Deus, Ele toma a frente e peleja por nós. O senhor está fazendo a vontade do Senhor? Está fazendo, pastor Paulo? Então Deus vai pelejar pelo Senhor. Você está fazendo a vontade do Senhor? Pergunta para você mesmo se você está fazendo a vontade do Senhor, ou se você está lutando contra o ungido do Senhor, ou se você está atrapalhando a obra de Deus. Porque se você estiver atrapalhando a obra de Deus, não é o pastor, é o Senhor que vai pelejar por mim e por você que é fiel. Onde estão aqueles que têm a consciência que são fiéis e que estão ajudando na obra do Senhor? Se não tiver, não precisa levantar sua mão não, isso, fica com a mão abaixada mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Não adianta eu querer fingir para Deus, não tem como. Maurinho, essa vai para o ar, tá? Entra no link da cadeia, irmão, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque isso aqui é palavra de vacina. Precisamos aprender a esperar no Senhor. Lê para a gente, pastor Paulo. Vai passar 5 minutos. Mas quantos ainda aguentam mais 5 minutos? Aqui é a palavra de Deus. Salmo 40, verso 1.
Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Paciência. Está entendendo a pressão? Para você se desequilibrar. Está indo bem, você está progredindo. Eles estão incomodados. Mas o Senhor vai se inclinar para você e vai te dar vitória. Esperei com paciência, e Ele se inclinou. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Deus tem coisa grande para a sua vida. E o inimigo já sabe disso. E ele vai fazer tudo para você se perder. Mas o Senhor vai te proteger. Josafá orou. Josafá consagrou. E eu termino aqui. Irmão, precisamos intensificar a nossa adoração nas guerras. Lê para a gente, pastor Paulo, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, 26 e 28. Não é do 26 ao 28, nem do 22 ao 26. É o versículo 22, o 26 e o 28. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, 26 e 28. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Versículo 26. E ao quarto dia se ajuntarem no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Versículo 28. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Tem adoração aqui nessa casa? Tem louvor? E foram com adoração. E foram com armas espirituais. Lê de novo, e nós finalizamos o versículo 17 do capítulo 20. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quantos estão fazendo tudo isso, orando, adorando? Quantos estão orando e adorando? Orando e adorando, fazendo tudo isso, é só esperar e ver a salvação do Senhor que virá para a sua vida. Ei, meu irmão, vai orando, vai glorificando, adorando, pastor Paulo, pastor Lorival, é só sentar, aleluia, ou ajoelhar, ou adorar, ficar tranquilo, pega uma água de coco e deixa que Deus vai trabalhar em teu favor. Só quem entendeu a palavra de Deus se coloque em pé glorificando o nome do Senhor. Está tranquilo? Está bem com Deus? É fiel a Deus? É fiel ao seu pastor, ao seu ministério, à sua igreja? É só esperar. A bênção vai vir sobre a sua vida. Não é? Trabalha contra? Redobre a sua atenção, porque a maldição virá
sobre a sua vida. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar a Jesus como Salvador? Alguém que entrou aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus? Os salvos em Cristo Jesus, uma palavra de edificação. Eu vou pedir, pastor Paulo, que o irmão faça uma oração para Deus proteger ainda mais esse campo. Porque a igreja de Resende está como Jerusalém, está crescendo. Isso causa incômodo ao inferno. Está crescendo que Jesus está trazendo gente para aceitar na terça-feira. Você pode aplaudir Jesus na vida dele? Isso aqui é fruto. Isso aqui é sinal de Deus. Deus te abençoe. Isso aqui é confirmação de Deus. Só que tem pessoas que estão com outros interesses carnais, demoníacos, de matar, roubar e destruir. Mas o Senhor pelejará por nós. Domingo é a nossa reunião de obreiros. E estudando essa palavra, Deus disse para mim: meu filho, consagre um pouco mais. Toda reunião de obreiro convoque um santo jejum e consagração. Então, todas as nossas reuniões de obreiro, nós faremos uma consagração em prol do nosso campo, em prol das famílias. Quantos estão juntos nesse projeto? Eu convidei o meu pai, eu vou fazer 6 anos que eu estou aqui, para ele ministrar na reunião de obreiro, pastor Davi Cabral. Ele está com alguns problemas de saúde, ele ficou de confirmar comigo até sábado. Mas quantos vão orar para ele estar aqui com a gente na reunião de obreiro? Então, consagre. E aqueles que estão se levantando contra a obra de Deus, o homem de guerra vai pelejar a nossa peleja. E nós vamos ficar esperando a salvação do Senhor. Qual é o seu nome? Lília. Todas as suas guerras e batalhas você vencerá através da palavra de Deus e da oração. Sejam elas conflitos emocionais, sejam elas conflitos profissionais. Eu não sei, não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Mas a partir de hoje, você recebe o selo do perdão. O selo do perdão em nome de Jesus. Pastor Paulo vai orar por você que está em casa e vai orar por cada irmão. Não sai, irmão. Eu quase nunca passo. Sempre teve 9 horas. Hoje o Espírito Santo conduziu um pouquinho mais, porque é uma oração de batalha espiritual para quem está enfrentando tribulações, perseguições, guerras, para que você não se enrole, para que você não se precipite. Pastor Paulo vai estar orando para você. Quantos precisam dessa oração especial?